Ok, aqui fazendo a última divulgaçãozinha aqui no Twitter e no Facebook. Começando aqui a verificação de segurança. Começando aqui o 6º programa já, será? Desculpe a nossa falha na pós-TV. O pessoal da Liga já a caminho. A Bianca, da Repórter Brasil, já está no Skype. E vamos lá. Bom, toda vez a gente começa o programa explicando rapidamente qual que é a ideia, né, não só do programa, como da pós-TV. É um pouco repetitivo aí para quem já ouviu, mas eu acho legal a gente falar de novo. É o seguinte, a pós-TV começou mais ou menos na época daquela série de marchas que teve aqui em São Paulo, que teve uns streams que foram feitos aqui pelo pessoal da Casa do Fora do Eixo, que teve muita audiência, aí algumas pessoas próximas à casa, o Bruno Torturra, que é jornalista, o Cláudio Prado, que era do Ministério da Cultura, começaram a fazer algumas tweetcams que foram tendo uma certa repercussão. A gente resolveu, um grupo de pessoas próximas da casa resolveu fazer isso de uma forma mais sistemática, digamos assim, mais organizada, turbinar, digamos assim, as possibilidades da tweetcam, do streaming, do uso de vídeo na internet. Hoje eu estou sem apresentador convidado aqui, vocês me desculpem, a gente vai levando sozinho. Bom, uma das coisas que é possível aqui na Casa Fora do Eixo, eles têm um estúdio aqui de televisão que funciona, que permite fazer uma série de coisas que na tweetcam normal ou no live streaming não seria possível, né? Como, por exemplo, conversar com a Bianca, que está por Skype lá na casa dela. A gente pode falar com até 4 pessoas ao mesmo tempo e vai cortando, a gente pode exibir vídeos, enfim. Funciona mais ou menos como uma TV, que é o que a gente não pode fazer normalmente. Bom, hoje vamos falar sobre o caso da Zara, que teve uma repercussão até fora do Brasil. E por que falamos do caso da Zara justo no nosso programa, que em geral trata de liberdade de expressão, né? Bom, a gente achou que era um assunto que tinha a ver, porque o caso da Zara, apesar de ser um caso que a Repórter Brasil... Bom, vamos começar do começo, que talvez você não saiba. O caso surgiu com uma apuração da Repórter Brasil, que é uma ONG especializada em apurar casos de trabalho escravo e problemas de direitos trabalhistas no Brasil todo. Eles têm diversos casos semelhantes a esse da Zara que não têm uma repercussão nem de longe que teve esse caso agora. E a repercussão foi grande agora porque o programa A Liga da Bandeirantes, acho que deu praticamente o programa inteiro, eles estão aqui a caminho, o diretor e o produtor do programa vão poder explicar melhor. E aí o caso da Zara foi para Trend Topics mundial e por aí vai. Bom, o Sakamoto, que além de amigo é o fundador e presidente da Repórter Brasil, ele tem casos assim quase que semanalmente, né? E por que esses casos não têm a mesma repercussão? Aí tem uma série de possibilidades que a gente pode ir falando aqui ao longo do programa, mas que é muito interessante de abordar, e que foi o que levou a gente a trazer esse assunto aqui para o... Desculpe a nossa falha, né? Porque o que acontece? A gente vê na chamada imprensa convencional quase que uma autocensura, digamos assim, desculpe, dos jornalistas, de quem trabalha com mídia. Por quê? Porque você está trabalhando você está mexendo com grandes empresas, né? Então, na hora que uma empresa de comunicação estabelecida toma uma decisão de colocar, sei lá, um programa enorme numa denúncia contra a Zara, não é assim exatamente como eu posso dizer? Tem sempre questões comerciais, fala assim, mas será que pode? Depois eles não vão anunciar. Bom, é isso que a gente precisa debater aqui, é por isso que a gente colocou o caso da Zara aqui no programa. A Bianca está no ar aí? Bianca, você me ouve? A Bianca está sem áudio. Bianca, você está aí? O áudio da Bianca não está vindo. Acho que a gente pode ver a matéria, então, da Band, Thiago, de repente. Vamos ver um pedacinho da matéria da Bandeirantes, que conta aí a história da Zara? Podemos pôr aí. A primeira. Para quem não viu, é um bom resumir. Estamos no prédio da Zara e vamos falar com eles para saber perdão, Thiago, a outra parte. Essa aí essa é a parte fiscalização do Ministério do Trabalho. Essa parte que a Zara fala, que é muito boa também, que o Taíde, que faz às vezes repórter do programa, conversou. Mas vamos ver um pedacinho do começo da matéria.
Opa. A gente está aqui no interior de São Paulo e ali naquela casa de esquina houve uma denúncia de que existem bolivianos supostamente trabalhando como escravos. A gente veio aqui acompanhar a operação e apurar essa denúncia. O pessoal está fiscalizando, a auditoria está aqui, se eles estão regulares, os trabalhadores, e eles não param de trabalhar um segundo. Olha isso aqui. Tanto de micropartículas de tecido. Olha isso, Gira. Olha isso. Tem uma mulher que está com máscara, mas a maioria deles estão sem máscara. Imagina a quantidade de problemas respiratórios que eles não podem ter em decorrência disso, dessa inalação. As instalações são super de risco. Esse extintor de incêndio foi carregado em 98, gente. 98. O termômetro está vermelho, quer dizer que está descarregado. As pessoas trabalham lá embaixo. Se tem algum incêndio no local de trabalho, elas têm que subir até aqui para pegar esse extintor vazio, né, no caso, para tentar apagar algum incêndio. Já vem. Difícil, né? A gente chegou aqui e tem muitos bolivianos aqui. Por que as pessoas saem de lá para vir aqui para o Brasil? Hay algunas que están estudando. El cambio del real a boliviano se equivale más, ¿no? Lá você ganhava quanto por mês? Ganamos 800 bolivianos. E aqui você ganha quanto? 900 reais. Uma melhora. Você ganha por mês ou você ganha por peça que você produz? Por exemplo, esse modelo que você está produzindo? 1,80 por peça. E esse valor é dividido em quantas pessoas? Eu faço entre 4 e 4. Então, assim, o valor é dividido por quantas pessoas fazem a calça. Quantas pessoas estão fazendo uma calça? 20 e poucos centavos por pessoa, por calça produzida. Essa calça aqui da marca Zara, não é de Comelô, é da marca Zara. O pedido Zara. E aqui o pedido que foi feito pela Rhodes, da marca Zara. As grandes marcas acabam transferindo sua produção para uma empresa de confecção que, por sua vez, transfere para essas pequenas como essa que encontramos hoje. Quando o consumidor acha que está pagando R$500, R$1.000 ou um preço muito grande pela peça que compra, ele pensa que está comprando toda uma qualidade atrás disso. E às vezes não está. Então alguém está lucrando mais do que aquilo que diz que vende, né, do que ele diz que lucra para o consumidor. A partir da denúncia que nos levou a esse operativo, foi detectado que havia problemas na cadeia de produção da Zara, que funciona assim. A multinacional fornece uma peça piloto para suas intermediárias, que repassam a produção para oficinas clandestinas, que produzem de fato a roupa, que você vai encontrar nos melhores shoppings da cidade. Uma situação dessa aqui, a gente pensa que só acontece em lugares afastados e de difícil acesso, né? Isso aqui a gente está na zona norte de São Paulo. Eu acho que a sociedade não tem. A gente teve um probleminha no áudio aí. O Thiago já está resolvendo, o Vitor também. Voltou, será, Thiago? Vamos tentar de novo, a gente volta um pouquinho. Porque é legal ver a matéria. E agora a gente está, bom, explicando, não é televisão. A gente tem uma pequena dose de improviso, mas a gente está, inclusive, com um cabo novo essa semana que em tese melhora o áudio. Mas é que aconteceu um problema aí na transmissão do Skype junto. A gente pode voltar, sei lá, só um pouquinho. A Bianca, se estiver me ouvindo, Bianca, talvez seja bom você desligar a transmissão do streaming ou abaixar o som, é isso, né, Vitor? Ela desligar ou abaixar o som? Viu, Bianca? Só, por gentileza, desligar a transmissão do streaming enquanto está passando, que acho que está dando interferência, porque a gente está com você no Skype também. Quer voltar a matéria? Para a gente terminar de ver? Está chegando aqui o... Bem-vindos, o Pedro e o... Por favor. Por favor, o pessoal da Liga acabou de chegar. Podem vir aqui para o nosso sofazinho. Acho que a gente pode até inverter. Eu sento ali, ele senta aqui. Tem um computador aqui. Tudo bem?
nós? A gente estava assistindo a matéria. Alô? Alô, alô, pronto. Bom, a gente estava vendo a matéria até e ia começar a conversar com a Bianca. Então aqui acabaram de chegar o Pedro, que é o produtor da Liga, que acompanhou todas as blitz e toda a gravação. E o Sebastião. E o Sebastião, que é o diretor do programa. Será que dá para a gente terminar de ver, Thiago? Só para o pessoal se situar? Vamos lá, então. Alô. Sua produção para uma empresa de confecção que, por sua vez, transfere para essas pequenas como essa que encontramos hoje. Quando o consumidor acha que está pagando R$500, R$1.000 ou um preço muito grande pela peça que compra, ele pensa que está comprando toda uma qualidade atrás disso. E às vezes não está. Então alguém está lucrando mais do que aquilo que diz que vende, né, do que ele diz que lucra para o consumidor. A partir da denúncia que nos levou a esse operativo, foi detectado que havia problemas na cadeia de produção da Zara, que funciona assim. A multinacional fornece uma peça piloto para suas intermediárias, que repassam a produção para oficinas clandestinas, que produzem de fato a roupa, que você vai encontrar nos melhores shoppings da cidade. Uma situação dessa aqui, a gente pensa que só acontece em lugares afastados e de difícil acesso, né? Isso aqui a gente está na zona norte de São Paulo. Eu acho que a sociedade não quer enxergar isso, né? A fiscalização do Ministério do Trabalho já responsabilizou grandes empresas de roupas por trabalho escravo, que você percebe que eles não enxergam como um problema deles. São redes de roupa que já foram responsabilizadas por trabalho escravo, fizeram acordos com o Ministério Público e com o Ministério do Trabalho para regularizar essa situação. Você vai ficar aqui na esquina, ninguém ainda sabe que estamos aqui. Aí tem um pessoal ali no portão, ó. Tem 2 policiais federais junto com eles, né? Vamos ver o que vai acontecer. Uma coisa importante dizer é que tinha cadeado na porta. Tem cadeado? Tem. A gente pode chegar agora? Pode? Pode. São 2 oficinas. Uma em cima e outra embaixo. Dá licença um pouquinho. Apreendida aqui uma peça piloto desse grande magazine varejista de moda nacional e internacional, sendo fabricada aqui dentro dessa oficina de costura. A situação que a gente tem aqui é um ambiente inadequado para que as pessoas trabalhem. Você tem um fio desencapado. Ali o fio desencapado, com um prego de ferro do lado, com mais um material inflamável. Está chamando o incêndio. Você tem toda essa parte de alvenaria extremamente precária e a parte elétrica toda feita com gambiarra. Para ligarem essas máquinas aí de costura, eles precisam de energia. E tem energia elétrica na casa, mas não tem chuveiro quente para os funcionários. Ou seja, eles são nada mais do que animais trabalhando para o lucro alheio, entendeu? Para o lucro de alguém. Quanto tempo você está aqui? 3 anos. Quantas horas de trabalho? É das 7 horas da manhã até horas 8 ou 9 horas. Quanto você ganha por peça? R$2. Você não acha que para você ganhar essa grana que você ganha, trabalhar como você trabalha, morar nesse lugar que você mora, não tem nenhum desconto, você poderia ter um chuveiro quente? Dona que sabe, né? Porque vocês têm que ter chuveiro quente. Quando eu quero comprar um chuveiro, não pode colocar. Por quê? Porque vai gastar energia daqui. Né? Mas se você é um funcionário que trabalha 14 horas por dia, você acha isso certo? Você acha isso justo? É, sim, justo. O que você tem que fazer aqui? Você tem que pedir autorização para o dono? É isso? Sem autorização não tem condições? Não pode, não tem condições para fazer alguma coisa. Sem autorização. Se quiser passear no final de semana, tem que pedir autorização. Eu vou sair a passear para um dia. Tá bem. E tem que dizer a hora que vai voltar. Tem que dizer o que vai fazer também. Quanto à parte documental, você tem o desconto das passagens, eles foram financiados. Então eles vieram diretamente de lá para cá, não são pessoas que foram encontradas aqui em São Paulo e... Olha, eu vou te levar para trabalhar lá no país deles. Isso aí eles já saem de lá devendo e chegam aqui tendo que trabalhar com uma servidão por dívidas. Eu preciso que você vá ao Ministério do Trabalho com os trabalhadores amanhã, sem falta, para a gente começar a discutir o pagamento daquilo que eles devem para você.
Legal, a gente viu um pedaço da reportagem que o programa inteiro é sobre esse caso, né? Sobre o trabalho. Certo, a gente estava começando a explicar aqui, só antes de vocês chegarem, que a gente resolveu trazer, porque a gente estava começando a conversar com a Bianca, da Repórter Brasil, até para quem está começando a assistir agora também, que essa apuração começou pela Repórter Brasil, que é uma ONG, né, que é muito focada em direitos trabalhistas e principalmente ao combate de trabalho escravo, que mapeia problemas de situações tão degradantes trabalhistas que, pela lei brasileira, são consideradas semelhantes a um trabalho escravo, digamos assim, seria um trabalho escravo dos tempos de hoje, né? Mas a Bianca pode explicar isso melhor para a gente. E a gente resolveu trazer aqui para o programa essa história porque, na hora que foi parar na Band, né, no programa da Liga, e o assunto, sei lá, teve uma repercussão mundial. Vamos ver agora, a Bianca está lá. Bianca, você me ouve? Oi, Lino, estou ouvindo. Vocês me escutam? Ah, sim, agora está ótimo. Então, Bianca, fala um pouquinho aí como... Primeiro, fala um pouquinho como é que funciona a Repórter Brasil, rapidamente, para o pessoal conhecer. E depois pode dizer como começou essa apuração aí da Zara, por favor. Bom, Lino, assim, a Repórter Brasil esse ano completa 10 anos de trabalho e, assim, é uma ONG que tem diversas frentes de atuações, né? Nós temos um programa de educação que trabalha na prevenção do trabalho escravo, ou seja, usando a educação como uma forma de prevenir que pessoas sejam iniciadas para o trabalho escravo. Nós temos a agência de notícias, da qual eu faço parte, que trabalha com produção de conteúdo relacionado ao tema, porque o nosso objetivo é informar a sociedade sobre esse problema, para que as pessoas possam, de alguma forma, utilizar essa informação para combater o trabalho escravo, né? E essas questões das confecções, elas se intensificaram a partir de 2009, aqui em São Paulo, quando a Superintendência do Trabalho criou um pacto contra a precarização no trabalho no setor das confecções. E a Repórter Brasil foi convidada para assinar esse pacto. E entre os compromissos que nós assumimos foi ajudar, dar um suporte nessa questão da cadeia produtiva, que a Repórter Brasil já faz isso há bastante tempo, e ajudar na produção de conteúdo mesmo, para divulgar o tema. Tá, deixa eu só Bianca, desculpa, fazer um parênteses aqui, até que o Léo Sakamoto, inclusive da Repórter Brasil, além de amigo, eu tive o privilégio de fazer um perfil dele para uma revista que eu trabalho, que foi um perfil longo, tive muitas horas de conversa com ele. Então é interessante esse tipo de trabalho, só para o pessoal que não está acostumado com esses termos de cadeia produtiva e por aí vai, e até o que falam assim, que o pessoal da Zara fala, mas como que a gente vai saber e tal. Só para explicar para o pessoal que história é essa de cadeia produtiva, né? A Repórter Brasil mapeia, quando eles acham um problema, por exemplo, no setor têxtil, que nem ela está dizendo, que foi o caso da Zara, sei lá, uma empresa que é quarteirizada, até se não me engano, né? Nem terceirizada, né? Ou seja, é contratada da contratada, lá longe, em tese, a Zara não teria uma ligação direta com isso, digamos assim. Mas o trabalho deles é mostrar que eles têm sim, né, que a empresa tem que se responsabilizar, né, tanto que eles se responsabilizam montadoras de automóvel para o problema de trabalho escravo na produção de carvão, que depois vai fundir o aço que vai ser usado para montar o automóvel. E na hora que você responsabiliza a empresa grande, você consegue que eles se mexam, né? Mais ou menos por aí, não é, Bianca, ou não? É exatamente isso, Lino, porque não adianta nada você pegar e fechar a oficina de um boliviano, que muitas vezes é tão explorado quanto o trabalhador, que é o caso que a gente acompanha. O dono da oficina também trabalha às 12, 14, 16 horas. Então não adianta nada você fechar a oficina e manter essa lógica de mercado, que é a lógica da produção do chamado fast fashion, né? Que tem que produzir, produzir, produzir. Então se você só fechar a oficina, tem outras 30 oficinas sendo abertas e eles vão procurar essas oficinas. Então, a ideia de utilizar a cadeia produtiva e responsabilizar a grande marca por meio dessa, vamos dizer, mancha no nome da empresa, ela mude de atitude, entendeu? Porque se ela não tiver esse chacoalhão, ela não vai olhar para a sua cadeia produtiva e mudar de atitude. E essas empresas dizerem que nós não temos como ter controle, isso é balela, Lino.
porque esse trabalho foi feito pela superintendência aqui do trabalho, Luiz Alexandre e Juliana Cassiano são 2 auditores. Eles fizeram esse trabalho a partir de uma outra fiscalização. Então, quer dizer, 2 pessoas dedicaram 2 meses para mapear essa cadeia e conseguiram. Como uma empresa como a Zara, que a gente não precisa nem dizer que é uma empresa, mega empresa, não consegue ter controle da sua cadeia produtiva. É esse o questionamento que a gente tem, entendeu? Como 2 pessoas conseguem mapear, tem a lista de todas as oficinas que eram contratadas pela intermediária e a Zara não consegue. Isso não tem justificativa, entendeu? E não é a primeira vez que eles têm problema, não? Já teve outras vezes, não teve isso? Então, o caso da Zara, a gente acompanha, inclusive a Liga estava junto, a gente foi para a Americana, que foi através de uma denúncia, né? Eu até queria explicar isso para as pessoas. Normalmente, o trabalho escravo, ele é apurado através de denúncias de trabalhadores que não aguentam mais aquela situação e conseguem fugir, denunciar, enfim, casos principalmente rurais e agora também na construção civil, né? Os trabalhadores estão sendo submetidos a condições péssimas, vão e denunciam. No caso dos bolivianos em oficinas, eles não fazem denúncias. Mas teve essa exceção em Americana. O Ministério Público do Trabalho recebeu uma ligação de denúncia e foi apurar. E lá encontrou-se uma oficina grande até, que tinha um número grande de trabalhadores, eram 52 trabalhadores lá, e tinha uma parte do grupo estavam costurando uma calça jeans para Zara. E eles disseram que já costuravam para Zara há algum tempo. Então esse foi o caso que deu o start para a superintendência aqui de São Paulo, que já tem bastante experiência nessa questão, investigar a cadeia produtiva da Zara. Foi meio que, olha, aqui vai ter problema, a gente tem meio que uma pista, vamos seguir para ver o que a gente consegue, entendeu? Bacana, vamos... Então, na verdade, foram 3 oficinas flagradas com condições de trabalho análogo de escravos, costurando para a Zara. Só que no caso de Americana, não era só a Zara, eram diversas marcas, entre elas a Zara. E as outras marcas vão ser mostradas também? Elas foram denunciadas? Sim, no site da Repórter Brasil, na nossa matéria, a gente colocou todas as marcas que foram encontradas, a gente tem fotos, então a gente colocou o nome. Se vocês acessarem o nosso site... Você pode citar algumas das marcas mais conhecidas que tinham lá também, além da Zara? Tinha a marca infantil Tirol, tinha uma calça jeans piloto dessa marca Tirol, tinha bastante etiqueta da Eco... Billabong, que é uma marca de surf que estavam costurando uma bermuda masculina da Billabong. Tinha uma marca que não é tão expressiva, que é a Conexão Jeans. Que mais? O pessoal da Liga pode me ajudar, porque eles estavam lá. Não, tudo bem, a gente pega aqui depois. Mas é legal aproveitar aqui a presença do pessoal da Liga. Eles estavam até em outro debate agora, né, lá na Casper. Tinha a ver com a matéria ou não tinha nada a ver? Sim, foi... Tá ligado o microfone dele? Foi. A gente falou de uma forma geral sobre o programa, mas essa matéria está ainda muito quente e várias questões foram levantadas sobre ela, a gente acabou falando. Agora, do que você estava falando, acho legal ressaltar que, na verdade, o que a gente fez, né, o programa da Liga não inventou a roda e nem mostrou uma coisa absolutamente excepcional. Como a Bianca falou, a Repórter Brasil faz uma denúncia de trabalho escravo de grandes empresas. Há 10 anos eles já fazem esse tipo de coisa. Acho que o que aconteceu agora, essa semana, foi que a gente colocou na TV aberta, dando nome aos bois, talvez pela primeira vez, ou enfim, de uma forma muito incisiva. E aí você tem esse chacoalhão todo, né? Então, os jornalistas, de uma forma geral, que quiserem cobrir esse tipo de matéria, toda semana se liberta escravo no Brasil. É só... apurar e falar sobre isso, né? Bacana. Acho que uma coisa que estávamos falando hoje na universidade é que a gente terminou fazendo essa matéria sobre a Zara porque nos nossos tempos de produção foi a investigação que apareceu, sim? Mas se a gente tivesse começado a produzir o programa 2 meses antes, tivemos feito uma matéria sobre pernambucanas. Então, isso acontece o tempo todo e acho que o que aconteceu nesse caso foi que nós jogamos a primeira pedra. Então, a partir daí ficou
mais fácil vencer uma barreira, que um limite que se vê que o jornalismo tem, que acho que é um limite que existe por como é a estrutura do jornalismo, que é uma indústria, é um negócio o jornalismo, então a mídia é um negócio, então detrás disso tem interesses muito poderosos. As textiles acho que são o início da cadeia produtiva, talvez, da mídia, né? Então, desde aí, acho que quando esses limites se cruzam, quando uma mídia cruza isso, todo mundo vai de trás. Isso é bom. Mas eu acho até interessante colocar isso, né? Porque eu já estou um pouco velho, eu trabalho há quase 20 anos já em imprensa, né? Em todos os lugares que eu passei, sempre tem assim determinadas marcas, determinadas empresas sobre as quais você não pode falar, porque há sempre um temor de desagradar o comercial e por aí vai, né? Ou seja, as empresas sempre falam, né, dessa separação do comercial e do editorial, que nem sempre acontece na vida real, né? Mas eu acho até interessante esse caso da Zara, até para desmistificar isso, porque traz uma credibilidade enorme para o programa, né? Assim, uma credibilidade, traz uma divulgação, e isso pode até ter um reflexo, usando o termo que o pessoal gosta, agrega valor, digamos assim, ao programa. Então, acho que pode até ter vantagem comercial e fora a desvantagem comercial de você estar, eventualmente, com a sua imagem ligada a uma empresa que se utiliza de um trabalho considerado escravo, né? Até ia pedir para vocês explicarem rapidamente qual é a proposta do programa, como ele funciona, para quem não conhece exatamente. Bom, o programa Liga é um programa jornalístico que tenta dar uma cobertura particular de diferentes temas. Às vezes tem temas que são um pouco mais, como a gente chama, de color, que são temas mais de entretenimento, talvez, e às vezes tem temas mais jornalísticos mesmo. Dentro desse formato, o programa tem 4 repórteres. Os repórteres não são jornalistas, mas tem uma equipe jornalística grande de trás que assegura que a qualidade jornalística esteja presente nos episódios, e tentamos dar uma cobertura aos temas que seja, acho que, muito real no sentido mais amplo da palavra, chegar até a certas sutilezas que às vezes na mídia se perdem, chegar a verdades um pouco mais profundas sobre os temas. Como um exemplo, já vou terminar, a gente fez um programa sobre crack, e nosso propósito com esse programa sobre crack era mostrar o crack como uma problemática que tem que ser encarada como uma problemática de saúde e uma problemática social e não uma problemática policial, de repressão. Então, nosso objetivo foi humanizar do melhor jeito possível uma pessoa que era adicto ao crack. Então, um dos repórteres, o Rafinha Bastos, passou 24 horas com essa pessoa e acompanhou todos os contrastes e todas as facetas dessa pessoa, da história dessa pessoa. Tá, só para avisar, a gente está com a Camila ali do lado onde pega a internet melhor, aqui na Casa Fora do Eixo. E se alguém tiver alguma pergunta aqui para o pessoal da Liga ou para a Bianca da Repórter Brasil, é só mandar aí pelo Twitter algum comentário, qualquer coisa. Bianca, explica para a gente como é que normalmente a Repórter Brasil tenta fazer essa costura antecipada com grandes órgãos, ou nem sempre dá para isso acontecer? Como é que funciona isso? Tiago, perdão, a gente teve um probleminha no áudio da Bianca. Bianca, só um minutinho, a gente não está te ouvindo. Pode falar, Bianca? Oi, não, agora sim, é que a gente não estava ouvindo aqui. Então, só para repetindo a pergunta, se vocês sempre tentam essa costura com a grande mídia e não dá certo, ou se foi uma novidade aí no trabalho de vocês? Se foi uma novidade a participação da Liga? Não entendi se a grande se toda a investigação que... A pergunta é se toda a investigação que vocês fazem, que resulta numa descoberta que nem essa da Zara, dessas oficinas, vocês já tentam ter sempre um parceiro da grande mídia para potencializar a divulgação, ou se isso foi uma novidade no trabalho da ONG, da Repórter? Então, na verdade, assim, como a gente é uma agência de notícias, o objetivo é esse, assim, a gente coloca a matéria e tenta divulgar. Esse caso foi um pouco diferente, porque eles fizeram a apuração junto com a gente, assim. Eles foram nas oficinas, assim como nós fomos, então foi um pouco diferenciado. Mas o que a gente procura é
a gente tenta pautar, na verdade. Esse é o objetivo da agência de notícias, é pautar também a grande imprensa. Mas, normalmente, não chama tanta atenção de todo mundo, enfim. Agora, o que eu acho que é um ponto a ser destacado é o caso das redes sociais. Eu acho que muito veículo passou a dar matéria também por causa das redes sociais. Não só porque era importante, porque era azar, era porque estava sendo muito comentado. Então, teve veículo que preferiu não ficar de fora. Eu acho que mais ou menos isso, né? Mas nem sempre a gente consegue apoio da grande imprensa, enfim, da mídia em geral, para falar desse tema. Porque é um tema muito delicado. É muito delicado. É isso que você estava falando, essa questão de marca, patrocínio. É bem complicado. E a Repórter Brasil, por ser uma ONG, tem essa independência. A gente não tem problema nenhum em relação a isso, né? A própria Folha e o Estado hoje deram a chamada de primeira página, muito incentivados, acho, pelo Twitter e Facebook, etc. Como é que foi a repercussão aí, vocês que estão lá dentro? Assim, o que vocês viram de mais significativo? Que tipo de retorno está tendo aí para a Liga, para a Bandeirantes, para vocês? Acho que, primeiramente, pessoalmente, nós imaginávamos que ia ter repercussão, mas o que a Bianca fala das redes sociais acho que foi fundamental, porque acho que talvez a reportagem, um dos méritos que tive foi que colocou nas redes sociais, mas depois fugiu do controle. Acho que até fugiu do controle da Zara mesmo, porque no início como que sumiu dos top trends, né? E voltou a aparecer e para mim foi bem claro como as mídias sociais têm uma importância vital para isto, porque o processo se acelerou e é como uma bolha que vai crescendo e ninguém consegue parar. E acho isso, para esses casos, muito bom. Acabou tendo repercussão até fora do Brasil também, né? Pelo que eu vi, a revista Forbes dos Estados Unidos falou da apuração, falou da Repórter Brasil, da Liga. El Mundo de Espanha, né, que é onde a Inditex, que é a empresa que está detrás da Zara, está. Deu a volta ao mundo, na verdade. E aqui, sei lá, mas isso é mais uma coisa pessoal. Eu fiquei um pouco estranhado de que a mídia de fora citou como uma das fontes, assim como a Repórter Brasil, o programa, e aqui não. A gente chegou até a brincar que a Folha errou novamente quando ela disse que quando a matéria foi publicada no site da Repórter Brasil, ela foi aos Trend Toppings, e na verdade o programa de televisão foi fundamental para que isso acontecesse, tanto que... Seria maravilhoso que possa acontecer diretamente pela ONG. É lógico que foi via programa de televisão. Não, tanto que a Repórter Brasil publica sempre, como a Bianca falou, infelizmente, mas para a Folha as não foi grandes mídias não estão aceitando esse tipo de pauta tão facilmente. Espero que, sei lá, depois de uma experiência específica na TV aberta, isso possa mudar um pouco a linha editorial, não sei. A Folha não dá crédito, mas a falha dá. Estamos aqui. E até fica a própria Folha, por exemplo, pode fazer uma investigação em parceria com eles, publicar uma bela matéria também. Acho que todo mundo podia fazer. Não vejo mal nenhum em... não acho que a grande imprensa, a mídia convencional tem que ser defenestrada ou banida. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? As nossas críticas frequentes não vão nessa linha. Tanto que eu achei importante trazer no programa de hoje, assim, sei lá, imagino que a Band, claro que eu não vou cometer a indelicadeza de fazer eles comentarem, mas como toda grande rede de televisão deve ter seus problemas, seus rabos presos, seus compromissos comerciais, políticos e por aí vai, claro. Mas nesse caso específico, acho que merece esse crédito, assim, merece ser dado esse destaque, né, que realmente foi muito positivo. Bianca, você está aí? Oi. Bianca, só uma coisa para o pessoal entender. O que uma empresa tem que fazer para não acontecer o que aconteceu com a Zara? É isso, é olhar para a sua cadeia produtiva. Mas o que isso significa na prática? Oi? O que olhar para a cadeia produtiva significa na prática, por exemplo? Eu vou dar um exemplo no caso como esse, um caso de oficina de costura. A empresa faz uma encomenda para uma intermediária. Ela encomenda X peças. O mínimo que ela pode fazer, além
além de verificar as condições nessa intermediária, é uma coisa que é bem importante, verificar quantos trabalhadores tem lá e ver se esse número de trabalhadores vai dar conta da encomenda dela. No caso da Zara, a AHA tem 20 funcionários, sendo somente 5 costureiros. Então, você é uma conta muito simples. Como que você passa uma encomenda de 50 mil peças num prazo curto para 5 costureiros? Então, você já para e pensa, é óbvio que essa intermediária não vai conseguir produzir tudo e vai repassar. Então, aí você vai sentar e conversar com essa intermediária para ver para quem que ela vai repassar e você vai visitar esses lugares. É uma coisa muito simples de fazer e você saber as irregularidades não é difícil, porque as irregularidades são discrepantes, entendeu? Aí a Zara pode dizer, mas nós não temos como visitar oficina por oficina. Ok, realmente não tem. Então, você cobre do seu intermediário que faça isso. A AHA não pode dizer que não sabia das condições, porque elas iam nessas oficinas semanalmente retirar as encomendas. Então, a AHA não pode dizer que não sabia que as roupas eram feitas nessas condições, entendeu? Você não consegue... Agora, eu duvido que a Zara tenha conversado com a AHA nesse sentido e olhado o número de funcionários que a AHA tem. A AHA tem 5 costureiras, segundo a apuração do Ministério do Trabalho. Como que 5 costureiras faz esse tipo de encomenda? Bianca, ou se você não consegue... se você não consegue fiscalizar dezenas de oficinas clandestinas, como realmente talvez eles não consigam fiscalizar dezenas, então não terceirize a produção a esse ponto, faça com as suas forças próprias, fiscalize só a sua própria fábrica, que você vai saber muito bem como as condições estão sendo feitas. Agora, a opção pela terceirização é uma opção de custo, né? Eles fazem isso justamente para tentar falar, não sabia, né? Uma coisa que eu acho também importante é pôr o foco nas auditoras, digo... A Zara, que tipo de auditoria está fazendo, que é uma empresa realmente importante? Então, se a Zara não consegue fazer uma auditoria eficiente, para mim é difícil crer que por uma questão de casualidade, porque é uma auditora para a Zara, para justamente fiscalizar isso como uma das coisas, não é só a qualidade da roupa, né? Não, é lógico, eles têm, você entra no site, desculpa, qual é o mesmo nome da empresa espanhola? Inditex. Você entra no site deles, são milhares de pontos de venda no mundo. Então, se dá para checar... 5 mil lojas. 5 mil lojas. Se dá para checar 5 mil lojas, vamos checar as oficinas. Né? Exatamente. Tiago, aliás, depois dá para a gente por aquele trechinho da Zara falando também. Porque eu procurei até um contato da Inditex no Brasil, mas não é fácil, né? Não sei se vocês acharam facilmente. Não, eles nos acharam, na verdade. Quando eles perceberam que ia para o ar toda a questão, eles quiseram falar, achei até importante, muito diferente, por exemplo, da postura do governo do Estado de São Paulo, que a gente foi atrás insistentemente para tentar entender por que pela segunda vez a mesma Secretaria de Educação estava com ocorrência de trabalho escravo de novo numa escola estadual, com a mesma empreiteira que já tinha sido feita em 2009. Só em resumo, como foi essa matéria, Pedro? Então, ela até foi ofuscada pela matéria da Zara, mas uma outra matéria que está no programa, além do carvão no Pará, é da construção civil de obras numa cidade do interior de São Paulo, onde a fiscalização encontrou trabalho escravo na construção de uma escola estadual para o governo do Estado de São Paulo. E aí, quando você vai ver esta mesma empresa construindo uma outra escola do mesmo governo estadual, em 2009, já tinha tido trabalhadores em condições degradantes e que já tinham sido resgatados. Ou seja, a empreiteira reincidente para o mesmo cliente que é a Secretaria de Educação. Nós mandamos e-mails, telefonemas, fomos até a própria secretaria e não foram recebidos. E não fomos recebidos. A gente queria entender qual é porque a obra é licitada, tudo bem, mas qual que é então aonde que está o processo? Não conseguimos entender, eles não quiseram se explicar e nem e a secretaria... Só um segundo, Thiago, é aquele trecho mesmo que o Taíde está entrando mesmo. É aquele lá que estava já meio na agulha lá. Na porta da Zara. É isso. Eu não sei
que só para a gente poder dar a oportunidade com a Secretaria para a Zara se explicar, né? Com a Secretaria de Educação, eu acho que uma coisa que para nós era importante era dar um direito à réplica, mas fazer uma pergunta que para nós era importante era se eles tinham estado lá 2, 3 dias antes da fiscalização, como é possível que um organismo público como a Secretaria de Educação não detectou isso? E além de tudo, por que eles não podem responder isso? Tinha esse agravante. A fiscalização do Ministério do Trabalho foi uma semana depois da própria fiscalização da Secretaria de Educação. E eles não detectaram nenhuma irregularidade. Estranho. Vamos ver o que a Zara teve a dizer aí pro programa lá. O Taíde foi lá conversar com uma executiva da Inditex. Tem algum outro áudio aí no fundo? Saiu. Dá para voltar um pouquinho? Seu nome? Estamos no prédio da Zara e vamos falar com eles para saber a sua postura em relação à fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. Bom dia. Como é que vai? Tudo bem? Seu nome? Regiane. Vai poder falar comigo um pouquinho? Claro, com todo prazer. Bom, que bom que vocês vão falar com a gente, porque eu tentei falar com os advogados outro dia e eles... Leão da Montanha, na direita. É do nosso total interesse esclarecer isso, enfim. O que é a Zara? A Zara ela faz parte do Grupo Inditex. O Grupo Inditex ele é um dos maiores grupos têxteis do mundo. Nós temos hoje 5.000 lojas distribuídas em mais ou menos 80 países. Como é a cadeia de produção? A Zara tem algumas fábricas próprias que ficam na Espanha e nós temos terceirizados ao redor do mundo. Isso é uma prática normal dentro da cadeia têxtil. Uma parte da nossa produção é importada e uma parte da produção é fabricada no Brasil. Vocês têm conhecimento da origem, de onde eles vão procurar as oficinas, as pessoas para trabalhar? Vocês têm esse controle? Nós temos sim. Nós temos hoje cerca de 300 auditores que trabalham mundo afora, fazendo a auditoria desses nossos fabricantes. O que aconteceu aqui foi um caso de um fabricante que descumpriu gravemente o nosso código de conduta. Enfim, infringiu algumas leis trabalhistas, o que a Zara não compactua. Conversando com alguns desses trabalhadores, teve uma pessoa que disse o seguinte, que ganha 20 centavos a R$2 por peça, né? Você tinha conhecimento desse valor? Olha, esse é um valor que seguramente não está dentro que estabelece as leis trabalhistas. Então, não é o que a Inditex costuma praticar. Uma das oficinas já trabalhava há mais de 3 anos, né, fazendo essa linha de produção. 3 anos não é um tempo considerável para se saber da onde está vindo, como está sendo produzido, se está dentro das normas do código interno da empresa. Esse fabricante, em específico, é um fabricante que trabalha conosco há muitos anos. Esses fabricantes eles são totalmente auditados. Nós fomos notificados pelo Ministério do Trabalho na semana passada. Então, nós já tomamos todas as providências. A nossa primeira preocupação é que os trabalhadores tivessem a sua situação regularizada. E nós não temos conhecimento de que isso estava acontecendo há 3 anos. Eu acho que esse foi realmente um caso isolado. Quem garante que é um caso isolado? Olha, essa, como eu disse, é a primeira vez que nós somos notificados pelo Ministério do Trabalho e as nossas auditorias, que têm padrões internacionais, dizem isso também. Qual é a posição de vocês diante dessas pessoas? Vocês vão continuar trabalhando com as oficinas? Vocês vão regularizar essas pessoas? Olha, os funcionários já estão regularizados e já foram compensados financeiramente. Tá? O nosso fabricante, ele assumiu todas as responsabilidades. Esses empregados específicos já estão tendo a sua situação no país regularizada também e não é a intenção da Inditex, por exemplo, retirar a produção do Brasil. O que nós queremos fazer é corrigir o problema. Olha só como vale a pena você denunciar. Corre atrás dos seus direitos. Denuncie também o que é errado. O valor que nós calculamos aqui, dona Virgínia, é relativo a verbas estritamente trabalhistas. Como se a senhora fosse, no nosso entender, a senhora é uma Acho que tá bom. funcionária... Legal. A Bianca vai ter que sair já já. O Sakamoto também está dando aula na PUC, que trabalha com a Bianca. Vamos ver se ele dá tempo dele entrar depois no Skype, mas só se a gente conseguir falar mais um minutinho com a Bianca antes dela precisar sair. Esperar ela aparecer na tela. Aqui nosso esquema é um pouquinho menos ágil que na Bandeirantes. Tranquilo, está editado. A gente não faz ao vivo. Tá? Bom, o nosso ao vivo, mas estamos indo. Ela está ainda aí, Thiago? Bianca,
Oi, Bianca. Só vamos abrir o áudio dela. A gente já fala mais um pouquinho. Oi, Bianca, voltamos. A gente estava assistindo a representante da Zara falando e, bom, o Léo vai ver se entra depois no final do programa, mas queria falar mais um pouquinho com você. Queria que você contasse mais um pouco aí da apuração, o que você acha mais importante estar ressaltando, o que foi mais difícil, alguma particularidade, alguma coisa aí para poder informar aí para o pessoal, por favor. Então, eu estou acompanhando essas fiscalizações desde 2009, como eu falei para vocês, né? E a gente já viu várias outras marcas que o pessoal pode ter acesso no site. Mas uma coisa que eu tenho reparado em relação aos trabalhadores é que eles estão cada vez falando menos. Eles cada vez confiam menos em contar realmente o que eles estão passando. A impressão que dá é que quando eles chegam, eles são bastante treinados, entre aspas, para dar respostas prontas. E com certeza são ameaçados, em alguns casos eu acredito que isso aconteça. Então a gente tem muita dificuldade de conseguir informação dos trabalhadores, tanto eu, enquanto Repórter Brasil, quanto os próprios auditores fiscais, eles têm tido essa dificuldade de falar com os trabalhadores. E isso, com certeza, está relacionado com o medo que eles têm. Porque é importante lembrar que esses trabalhadores, eles também foram, muitos deles, foram vítimas também de tráfico de pessoas. Então, já tem esse outro crime, né? E devem ter medo de ser deportados, esse tipo de coisa. Não entendi. Talvez tenham medo de ser deportados ou de serem acusados de algo mais grave, alguma coisa do tipo? Não, eles têm diversos medos, porque assim, muitos são indígenas, eles não falam nem o espanhol, falam dialetos. Realmente eles não sabem, então eles não têm como confiar de realmente contar tudo, porque eles já estão ali numa situação muito ruim, mas que para eles ainda assim aceitam, né? Então isso é complicado. Eu acompanhei uma fiscalização da Pernambucanas, por exemplo, que tinha duas jovens trabalhando que elas queriam sair daquele lugar, né? Porque a opção de ir para um abrigo é oferecida a esses trabalhadores, né? Só que quando ela estava para dizer sim para a fiscalização, e a gente estava até, de certa forma, ajudando ali no convencimento, explicando para ela tudo o que ela poderia fazer, enfim, dizendo que ela ia ter toda a proteção, segurança e tal. O dono da oficina foi e ligou para a família dela na Bolívia. E falou, olha, vem cá que tem telefone. Ela foi atender o telefone, ela voltou, ela simplesmente só falava não. Ela não quis mais ouvir, não quis mais falar, ela falava não. Então, você tem que imaginar que as relações são mais complicadas nesse caso. Aí você pode pensar que a família dela está sendo ameaçada lá pelo aliciador, ou então a família tem alguma dívida com esse dono da oficina e pede para ela ficar. Uma série de questões aí que são bem mais complexas, né? No caso da Pernambucanas, eles já regularizaram? Então, no caso da Pernambucanas, os trabalhadores, eles tiveram, foi um processo semelhante ao da Zara, né? Intermediária, diz que ia regularizar a situação, mas, assim, a situação da cadeia produtiva deles, eu não sei te dizer, porque após essas fiscalizações, normalmente tem um termo de ajustamento de conduta, no qual a empresa se compromete a verificar essa situação. Então, assim, não é um trabalho rápido de se fazer, né? Então, até essa situação, a gente não sabe, ainda está em negociação, vamos dizer. Eles ainda não pagaram nem a multa por dano moral. Se eles tivessem aparecido em rede nacional na TV, talvez já tivessem resolvido, né? Talvez, Lino, talvez sim. Ou pelo menos começado de uma forma mais efetiva, né? Porque eu não sei te dizer exatamente que mudanças que eles começaram a implementar, não. Não, tudo bem. Tá ok. Só uma explicação que eu queria dar rápido para o pessoal, até para poder te liberar. Aí você me corrige se eu estiver errado, né? Mas que é uma pergunta que eu sempre vejo aparecer quando fala de trabalho escravo, né? Que as pessoas têm aquela imagem de escravos
na senzala, presos em correntes, etc. Né? Quando a Repórter Brasil fala em trabalho escravo ou situação semelhante à escravidão, tem uma série de pontos muito claros, definidos por lei no Brasil, do que isso significa. Né? Então não é uma expressão meramente retórica. Né? Existe assim uma lista de problemas e de saúde, de trabalhistas, e etc., que se uma empresa, se os trabalhadores tiverem um conjunto X daqueles problemas, essa situação, pela lei brasileira, é considerada semelhante a trabalho escravo, ou seja, que aparece muito em fazendas de sei lá, de algodão ou de cana, ou do que quer que seja, que são os casos mais famosos, né? Se o cara não tem... se o chuveiro é frio, ele trabalha mais horas do que deve, não é registrado, não tem proteção, não tem material sei lá, não tem luva, e por aí vai, faz uma listagem toda, e aquele conjunto configura-se um trabalho escravo. Não significa que ele está acorrentado, digamos assim. É mais ou menos por aí, não é, Bianca, ou não? Então, é mais ou menos. É importante diferenciar o seguinte: trabalho escravo não é irregularidade trabalhista. Então, me corrija, explique para o pessoal. Essa questão. Não é uma irregularidade trabalhista. Trabalho escravo é crime, artigo 149, e ele tem especificações que caracterizam esse crime, e não necessariamente é um conjunto, entendeu? São algumas questões, por exemplo, ambiente degradante de trabalho é uma das características previstas em lei, servidão por dívida, jornada exaustiva. Você não necessariamente precisa ter os três para caracterizar o crime. Certo, é que o Sakamoto estava me explicando que às vezes você pega um fazendeiro e ele fala, porra, só porque eu não tenho chuveiro quente estão me falando que eu estou escravizando, né? Que em geral acontece esse tipo de argumento, né? Que não é muito por aí, né? Não, exatamente. Exatamente. O argumento do empregador é sempre esse. Tem até a gente fez até um desafio no blog da redação da Repórter Brasil, que um deputado falou: só porque agora o trabalhador não pode comer mais na sombra de uma mangueira é considerado trabalho escravo, né? Se a fiscalização chegar e estiver comendo embaixo de uma árvore, é trabalho escravo. Não, ele está completamente enganado, tanto que a gente desafiou ele a mostrar um caso que foi caracterizado o trabalho escravo apenas por esse tipo de irregularidade. Não existe isso, entendeu? Acho que para nós, ou pelo menos para mim, que a gente começou a se interiorizar muito mais pelo tema através do programa, uma das coisas que para mim ficou claro para identificar o trabalho escravo é quando a pessoa é desumanizada e quando é convertida em uma ferramenta de trabalho. Na apuração na carvoaria que Pedro foi, uma coisa que fica clara é que o dono da fazenda colocou água para trabalhar nos fornos, mas não coloca água para eles tomar banho. Certo. Bom, aí eu acho também, eu não sei se vocês viram isso, tiveram essa percepção, que entra nessa lógica perversa de assim, você sempre precisa produzir mais por menos, e a cada ano as empresas têm metas que precisam no ano seguinte produzir mais por menos de novo. Sobre aquele resultado que já era uma loucura, eles precisam produzir mais por menos de novo, até que chegar nisso, né? Não sei se vocês viram por aí. Tem uma das perguntas que eu cheguei a fazer para a gerente da Zara, que a gente acabou na edição não colocando, só por uma questão de tempo mesmo, porque as entrevistas eram muito longas e não cabia tudo, onde a gente pergunta justamente se não é essa corrida desenfreada por mercados que acaba empurrando trabalhadores para esse tipo de condição. E a resposta dela foi assim: não, mas nada justifica você cometer crimes, atuar fora da lei para conseguir bons preços. Nada justifica, mas é o que não justifica, mas é um caminho natural, né? Uma natureza muito ruim, mas é um caminho natural que, quando você não se responsabiliza socialmente por isso e você só quer bons preços, de que você não gasta energia elétrica com chuveiro quente e gasta energia elétrica com a máquina de costura. Então, assim, você vai empurrando e vai deixando que alguém que não seja você, que você de preferência não esteja vendo, faça isso e que no final atinja o preço que você quer, né? As intermediárias, nas conversas que a gente vê também, elas são muito claras. Eles cobram da gente se a gente consegue bater o preço chinês. Então, assim, esse tipo de cobrança de preço e de tempo
naturalmente leva a esse tipo de instrumentalização do ser humano, né? Então, por mais que ela fale, bom, nada justifica você atuar fora da lei. Não, tem uma coisa que justifica, que é você conseguir um preço que, se você tiver que pagar todos os encargos legais, você não tem esse preço irrisório de produção para ter uma margem de lucro estratosférica, né? Então, na verdade, isso justifica, não do ponto de vista moral, mas, enfim, explica, né? Não justifica, mas explica. Essa é uma economia globalizada e da forma como está colocada, que empurra fatalmente trabalhadores no Brasil, na China, no Vietnã, em Bangladesh, que, se você for olhar para as etiquetas dessas marcas todas, elas são feitas no Vietnã, em Bangladesh, na China, no Brasil, enfim, não são feitas em Berlim, nem no Brasil. E é uma corrente, essa é a corrente atual da escravidão moderna. Essa é a corrente. Acho que é uma corrente muito mais perversa, porque é mais sutil e é invisível. Então, está escondida detrás do capitalismo, que o capitalismo deveria ter certo controle e certas normas até éticas ou morais que pongan limite a essas coisas e que possam tentar combater isto, porque é produto do capitalismo. Não é a 25 de março que movimenta o trabalho escravo no Brasil, nas indústrias textis. São as grandes marcas. Sim. Bianca, você quer dar mais uma palavrinha para o pessoal para te liberar? A gente continua conversando aqui mais um pouquinho. Parece que você precisa sair, né? Sim, mas dá para acompanhar mais um pouco, Lino. Tranquilo. Tá bom. Então, só uma coisa que, de novo, citando o Sakamoto, que é o presidente aí da Repórter Brasil, essa história das etiquetas é interessante, né? As roupas das chamadas fast shops do mundo todo, H&M, Topshop, Zara, e por aí vai, né? Sempre vem desses países, muitas vezes do Sudeste Asiático, e por aí vai. Ele estava comentando que a China, já por estar muito visada, ainda tem usando o termo light, digamos assim, uma flexibilização de direitos em geral dos trabalhadores muito grande, mas eles já estão conseguindo alguma coisinha, porque está ficando um país muito manjado, digamos assim. Então eles já estão indo para países onde ainda não tem nenhum tipo de fiscalização, nenhum tipo de direito, tipo Vietnã, Camboja, por aí vai. E sei lá onde isso vai parar, né? Realmente, não sei até onde, assim. Agora, e não sei o que mais pode ser feito também, né? Assim, é uma outra pergunta que eu vivo fazendo para o Sakamoto. Não sei se vocês têm alguma ideia de resposta. Assim, não comprar, fiscalizar, denunciar. Porque... a primeira reação do consumidor é boicotar, né? Essa é uma primeira. Acho que isso é uma das coisas que acaba ajudando no processo da marca se disciplinar, né? Como a Bianca falou, esse chacoalhão que se dá acaba ficando uma marca aí, né? Eu vi no Twitter uma expressão tipo a grande empresa que nunca escravizou ninguém que atire o primeiro Nike, né? Tipo assim, isso fica... A Nike foi por muito tempo conhecida como a empresa que usava trabalho infantil, trabalho escravo e tal. Não sei se regularizou, duvido que com a produção mundial dela isso esteja totalmente saneado, mas enfim, isso acaba ficando. E aí quando vai aparecendo, vai ficando, né? A pessoa acaba pensando um pouco nisso. Mas eu não acho que só a disciplina do consumidor vá mudar a sanha desse tipo de empreendimento. Até porque é impossível, né? O próprio Léo estava comentando, porque senão você não consegue comprar nada. Você não compra pasta de dente, sei lá, você não faz mais nada, né? Porque você não compra alimento, você não compra nada. Né? Uma resposta um pouco mais complexa que tem que ser dada para isso, né? Não tem uma resposta fácil. Eu acredito sim, na verdade, e acho mais falando do lugar da mídia, e não do lugar geral, respeito ao trabalho escravo, que a visibilidade é fundamental. Que a visibilidade é fundamental porque uma coisa que a gente tentou muito é que seja didático, que as pessoas entendam que é o trabalho escravo, porque quem é militante, quem é investigador, quem é jornalista, pode chegar a saber que é o trabalho escravo, mas as pessoas que estão na casa deles, que têm outro tipo de trabalhos, longe de todo tipo de vontade investigativa, não sabem o que é. Então, levar isso às casas das pessoas de um jeito didático, claro, acho que um grande desafio que a mídia deve estar
se propondo permanentemente. De fato, uma coisa que o Pedro me falou ontem, da Secretaria de Imprensa do Ministério, né, que pediram do Jornal Nacional. Sim. O que aconteceu? Ontem eu recebi um e-mail da assessoria de comunicação do Ministério do Trabalho, dizendo que no dia depois da Liga e ao ar, o Jornal Nacional requisitou ao Ministério do Trabalho que eles pudessem acompanhar o Grupo Móvel com mais frequência para eles fazerem uma série de reportagens especiais. Eu acho ótimo que isso aconteça, certo? Mas é isso, tipo, de repente alguém falou que não estava se falando por aí. Temos que agora ocupar esse espaço, porque também isso é um negócio, né? Como o próprio Sebastião estava falando. Excelente, e até porque tem essa lenda, digamos assim, no senso comum de que situações degradantes a esse ponto aconteçam só, sei lá, numa fazenda de cortar cana no interior do Nordeste ou algo assim, né? E aí a gente está vendo coisa em São Paulo, né? Assim, A gente vai ver muito na Copa do Mundo, pode ter certeza. A Copa do Mundo vai trazer, não na Copa especificamente, mas esse processo de Copa do Mundo não vai ser feito com carvão, com soja e com cana. Isso vai continuar tendo, mas a quantidade de empreendimentos e de mega eventos que os auditores fiscais já estão começando a ficar preocupados, né, com esse processo, porque a gente pegou o trabalho escravo numa obra de uma escola estadual. Então você imagina o que vão ser as grandes obras de infraestrutura e estádios e etc. aqui. Ô Pedro, fala um minutinho só da produção, como foi? Quanto tempo vocês ficaram acompanhando? Como é que foi isso? Conta um pouco aí, por favor. Na Liga a gente tem em média 45 dias para produzir um episódio, né? Esse é o que a gente se coloca. Esse episódio especificamente demorou 5, quase 6 meses, porque ele precisava ter essa investigação mais longa e acompanhar. A gente se baseava muito no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego e na atuação de alguns ministérios públicos do trabalho específicos, né? Então, quando a gente entrou em contato com a Superintendência de São Paulo, eles estavam acabando de fazer a história da Pernambucanas. Tivemos que esperar mais 2 meses até ter um novo processo, que foi o da Zara, como o Sebastião falou. No momento em que a gente estava em contato, foi esse o caso que a gente pegou. Se a gente tivesse 2 meses antes, e o Grupo Móvel também teve uma outra dinâmica. Então, na verdade, o essencial foi ir ganhando a confiança dos órgãos de fiscalização para que o programa pudesse ser realizado, né? Havia uma desconfiança com toda a justificativa de uma cobertura da grande imprensa sobre o caso, né? O pessoal do Grupo Móvel me relatava coisas que eles tiveram péssimas experiências com coberturas jornalísticas e que tinham muito receio de que uma equipe de TV... Que tipo de problema, assim, dá para... sem citar nomes, se não for o caso? Ele comentou uma fiscalização que uma revista brasileira muito conhecida acompanhou e que foi Tá morrendo de vontade de falar o nome, né? Sim. Se quiser falar, por favor. Senão, tudo bem. Que a Veja acompanhou e que no dia seguinte a reportagem que ia denunciar uma grande empresa brasileira, ele fez toda a matéria e na semana seguinte da operação não tinha matéria e tinha muitos patrocínios dessa empresa na revista. Então ele vendeu a não matéria. Isso foi um problema para o auditor, enfim, para todo mundo que havia uma desconfiança até que ele tinha usado isso de moeda de troca. Exatamente. Então, assim, putz, que uma grande rede de televisão está vindo cobrir trabalho escravo no Pará? Que é isso, né? Para onde que isso vai? Então, essa desconfiança da grande imprensa brasileira, ela é justificada pelo comportamento da própria grande imprensa, né? Então, a gente teve que ganhar confiança, voltando à questão da produção, mostrar que a gente estava do lado dos movimentos sociais, enfim, as nossas fontes de informação era a Central Pastoral da Terra, era a Repórter Brasil, enfim, eram a Comissão Pastoral da Terra, e que a gente estava tentando colocar na TV, dar nome aos bois, uma coisa que não se fazia, né? Lembrando, hoje também eu falei que o Jornal Nacional fez uma matéria no mesmo dia que a Liga sobre trabalhadores bolivianos, só que foi aquela matéria que nós já vimos uma centena de vezes. Existem trabalhadores bolivianos, eles são trazidos, existe uma máfia por trás e as condições deles são ruins. Muito bem. Quem? E colocava o eixo também em ser imigrante ilegal. Então, uma criminalizada a culpa é dos caras, ainda por cima. Se você vê o programa da Liga, as únicas pessoas que estão o rosto
Desidentificada. Sem identificar são os bolivianos. Por quê? Porque justamente foi uma das preocupações dos fiscais. Não expor essas pessoas a que alguém possa tentar ir detrás deles. Deportá-los ou qualquer coisa assim. Porque isso... Essa duração que vocês tiveram é um luxo enorme hoje em dia, eu diria, para a grande imprensa. Como é que funciona isso lá na Liga? Vocês têm toda essa liberdade? Como é que é isso? Aí eu vou te falar. A Liga, como todo programa de TV da grande imprensa, tem certas limitações. Dentro dessas limitações, a gente tem certas liberdades. Então, aí... A Liga é um programa que a gente já fez na Argentina e que fizemos muitos programas desse tipo. Fizemos um sobre tráfico de pessoas, tráfico de bebês, prostituição, trata de mulheres. E então a gente, na verdade, tinha muito essa vontade de repetir essa experiência. Então uma das coisas que a gente conversou com o Pedro foi, bom, Pedro começa a fazer esse episódio e ao mesmo tempo sigue fazendo outros. E isso foi uma decisão pessoal nossa. Vamos apostar nesse episódio e vamos que é o único episódio que podia demorar o que tinha que demorar, que fugia de todas as nossas regras. As regras de edição, a gente montou esse episódio acho que 6, 7 vezes, quando normalmente tem 2 vezes e já tem que ficar na versão final. A Liga é um formato comprado da Argentina, é isso? Não é comprado, é feito... a Liga é um programa que surgiu na Argentina pela produtora Quatro Cabeças, que é a produtora do CQC também. iWorks Quatro Cabeças é agora, porque foi comprada. E a gente mesma foi fazendo o programa na Argentina. Eu tive as chances de... Eu era produtor do programa, como o Pedro aqui. Depois fizemos na Espanha, no Chile e aqui no Brasil. É a gente que faz, obviamente com uma equipe mais brasileira que a Argentina, e que é a equipe que, na verdade, dá o fundo jornalístico de todos os temas, né? Certo, você é argentino, no caso. Sou, achei que já tinha percebido. Tá. Não, podia ser, sei lá, chileno, não sei, eu não sou tão... Meu portunhol é avançado, mas não tanto. No caso do Brasil, é o país mais novo que está passando a Liga, então é o programa... É o país mais novo e nesse momento é o único país, porque na Argentina a Liga começou, acho que, se não estou errando, 2003 e terminou o ano passado. E na Liga, aqui no Brasil, é o segundo ano do programa. Tem umas particularidades que aqui o programa é um pouco mais extenso em tempo, dura 1h20 aproximadamente, e por ano temos mais episódios. Então aí o desafio de fazer este tipo de programas para nós vira maior, na verdade, né? Bianca, aproveitando que você está por aí ainda gentilmente, eu não sei se você acompanhou alguma discussão aí dentro da Repórter ou se já teve alguma avaliação sobre esse caso, assim, se é algo que vai ser mais estimulado. Teve alguma conversa nesse sentido ou você não chegou a detectar isso ainda? Esse tipo de parceria esse tipo de parceria que foi feito agora com a Liga é algo que vocês pretendem procurar de novo? Pretendem... se funcionou? Qual foi a avaliação interna aí dessa história? Teve retorno para vocês também? Então, eu acho que assim, foi muito importante o programa Liga, assim, eu até comentei pelo Twitter, porque eles conseguiram mostrar para uma pessoa que não trabalha com o tema, que não lê sobre o tema sempre, o que é o trabalho escravo. Eles conseguiram, a edição deles foi muito boa nesse sentido, então acho que foi muito bacana mesmo para dar toda essa projeção que deu, né, para o tema. E agora, fazer parceria com outros veículos é complicado, assim, a gente tem que conhecer as pessoas. No caso, o Pedro Ekman, ele tem uma proximidade com a Repórter Brasil, então a gente já confia, então é diferencial. Agora, em outros veículos, antes de tudo, é necessário conhecer o jornalista que vai produzir, porque tem o tempo da Repórter Brasil é o tempo do veículo é outro, tem essa questão de furo, que é complicada, entendeu? E também o jornalista, às vezes, tem uma super boa vontade de fazer, como já teve casos, assim, que a gente deu junto com outros veículos, que a jornalista tinha muita boa vontade, queria, só que ela sofre uma pressão muito grande, entendeu? Por conta de patrocínio e etc. Então, eu acho que se a gente vai fazer outras parcerias, a gente não sabe, vai depender muito de como a coisa vai andando, entendeu? Tá. Mas a equipe da Liga está de parabéns em relação à forma como abordou o tema, porque é isso, é para o cidadão comum entender o que é trabalho escravo.
que é diferente do público que lê frequentemente a Repórter Brasil, né, que já conhece um pouco do tema, mas o programa fez uma edição muito, muito bacana para mostrar justamente para as pessoas que não conhecem, entendeu? Que não sabem o que é, e tem toda essa imagem de trabalho escravo, de trabalhador acorrentado, enfim, essa... Senzala. Fica uma dica aí, melhor com a Veja, melhor não fazer parceria. Mas aqui uma pergunta aqui de um comentário da Alexis Santana, que está vendo. Se vai resolver o problema ou não é outra coisa, mas o boicote é fundamental. Pode ser, para a Zara podia ser um bom puxão de orelha, mas é realmente difícil essa questão do boicote. Assim, ela tem uma sugestão que é dada, né? Tem a lista suja, né, do trabalho escravo, que está disponibilizada no site da Repórter Brasil, que pode ser acessada por todo mundo. Uma dica possível, por exemplo, se você for tentar boicotar todas as empresas que estão lá, a gente volta naquela questão, assim, você não vai fazer supermercado, você tem que fazer uma horta no fundo de casa, sei lá, e costurar a sua roupa, que você vai fazer com um bicho da seda que vai lá na sua árvore, quase, assim. Parece exagero, mas quase chega a esse patamar. Mas você pode, de repente, pegar questões que sejam mais sensíveis para você pessoalmente e tentar boicotar algumas empresas, e preferir outras, não sei, assim, mas tentar se informar mais, etc., sem dúvida é um bom caminho. Mas eu pessoalmente sou a favor do boicote, mas como não dá para boicotar tudo, realmente dá para tentar evitar o que para você pessoalmente for de pior, de repente, pode ser um caminho. Ao mesmo tempo, eu coincido com o que você fala, mas sugiro dar uma pesquisa foi um militante muito importante na Califórnia que trabalhava na UVA, que era os chicanos, o movimento chicano, que era o César Chávez. César Chávez foi uma espécie de Gandhi dos latinos nos Estados Unidos nos anos 60. Tive a chance de fazer um documentário sobre a vida dele e fui a recorrer à Califórnia e eles conseguiram fazer um boicote aos vinhos detrás das uvas, que paralisou o mercado e não existia os recursos que a gente tem agora. Não existia o Twitter. Começaram a fazer boicotes nos supermercados. Os caras Por que era boicote? Era porque as condições eram realmente degradantes, tinha pessoas trabalhando 12 horas embaixo do sol, nos campos de uvas, sem banheiro, sem comida, eram ameaçados de morte. Os sindicatos dos Estados Unidos, que era a AFL-CIO, era um sindicato praticamente linkeado automaticamente com a máfia, então o abuso que sofriam era terrível. E desde esse lugar eles, através de manifestações pacíficas, a não violência e o boicote foram as duas ferramentas mais poderosas que eles conseguiram para ter os direitos deles garantidos, né? Nos anos 60. Acho que as ferramentas de politização todas são fundamentais. Você veja qual deputado você votou e se ele é a favor da PEC do trabalho escravo ou não. Todas essas questões vão se somando, né? Tem deputados que estão blindando até hoje a aprovação dessa PEC, que vai ser um instrumento, porque aí isso se soma um outro instrumento, né? Hoje você tem a lista suja, que bloqueia o crédito dessas empresas. Você tem a mídia, que pode discutir a imagem dessa empresa em função, associar a esse tipo de coisa. Você tem sindicatos que vão fazer a briga de classe em relação a isso. E a PEC vai te dar mais um instrumento, que é a possibilidade da expropriação do imóvel. Então você vai pensar realmente muito antes. O risco vai ficando cada vez maior, porque se corre o risco, porque vale a pena correr o risco, né? Se precariza o contrato de trabalho, porque quando alguém entrar num processo, isso ainda vale a pena. Se precariza as condições, então todas essas coisas elas existem porque a conta fecha. Quando a conta começar a não fechar mais, a coisa fica complicada. Então o risco tem que ser muito alto para esse tipo de coisa, né? Essa história do PEC o programa abordou também, né? Tem lá a principal punição é isso, né? Expropriação da propriedade e reversão para instrumentos de absorção de trabalhadores egressos. Bianca, você está por aí? Alô? Oi, Bianca, queria que, se você puder explicar um pouquinho sobre o que é essa PEC, por que vocês acham ela importante?
Então, a PEC 438, ela prevê a expropriação de terras onde forem encontrados trabalho escravo. Maurício? Não, eu e o Perdão, caiu. Sub, né? Mas fui eu que acompanhei as operações do Ministério do Trabalho. Tá joia. Bianca, muito obrigada por atender a gente aí. Ruim. Obrigado, boa noite, viu? Obrigada, Lino. Boa noite, valeu. Voltando para cá. E o que mais a gente pode esperar que vocês podem adiantar aí da Liga? Vamos seguir nessa linha, não digo na linha do trabalho escravo, mas a linha do programa é sempre tentar voltar um pouco para a parte social. Como é que funciona isso? Sim, na verdade a gente tenta dar visibilidade muitas vezes a bairros da periferia para tentar mostrar como é a vida lá, com uma óptica, acho que distinta também. E uma das, pelo menos das minhas, o que para mim seria o programa Trabalho Escravo do ano que vem, eu quero fazer algum programa sobre mineração. E sobre como a mineração é uma indústria muito poderosa que afeta recursos naturais e que afeta a qualidade de vida de muitas pessoas que estão no meio, por casualidade. Mineração no meio da Amazônia, né? Tem tudo é até bom, a Repórter Brasil tem pauta para todo mundo, eu acho. Acho que assim, não tem porquê, dá para a Liga fazer, dá para o Jornal Nacional fazer, eventualmente até para revistas que, em tese, as pessoas não confiam muito, fazerem também boas matérias, né? Porque, sei lá, eles fizeram um estudo agora de Amazônia, que o consumo de São Paulo é que destrói todas as madeiras é responsável pelo desmatamento da Amazônia, seja por consumo de soja, de carne, mas principalmente pela madeira que é usada em todas as construções e por aí vai. Eles têm estudo de tudo, é interessante as pessoas conhecerem o trabalho. Realmente não é feito mais essa parceria, eu acredito mesmo por falta de interesse, e porque o foco mesmo, só retomando aí a discussão do começo do programa já para a gente ir meio indo já se encaminhando para o final, porque o foco do trabalho deles é, como o Pedro estava falando, dar nome aos bois, né? Porque na hora que você falar essa empresa que foi flagrada principalmente, a gente nem sabe o nome, a RA é esse o nome? A RA é a intermediária. Se a denúncia fosse a RA contrata trabalhadores em situação análoga ao trabalho escravo, isso não é notícia, entre aspas, digamos assim, ou ia ser uma notícia que ia ser dada muito pequena. Na hora que você fala que a Zara está envolvida com o trabalho escravo, é outra questão, né? Por exemplo, as montadoras de automóvel todas, que de certa forma lá na base vai chegar na mineração aí que ele estava se referindo, também é diferente, né? Que é uma das brigas dele, né? De se responsabilizar todas as grandes montadoras que atuam no Brasil praticamente por pepinos no trabalho escravo lá no começo da mineração. São bem interessantes e são uma rareza. Assim, fica gravado. Agora, a gente teve os problemas de gravação no começo, mas agora todos os programas estão gravados lá no Ustream. A partir do momento que acaba, você pode assistir o programa, pode divulgar o link no mesmo lugar onde ele foi assistido. E é interessante porque a gente faz esses programas longos, que obviamente não tem a mesma edição ágil e a qualidade técnica que tem numa TV convencional, obviamente, mas mesmo assim as pessoas assistem, né? Outro dia veio aqui a Vange e o Pedro, a gente está discutindo o caso do blogueiro da novela, não sei o quê. Ficamos 2 horas e pouco falando e no dia seguinte já tinham mais de 200 pessoas que tinham visto um programa gigantesco pela internet, tinham revisto a parte gravada, né? Então, isso é interessante, porque daí fica lá documentado, as pessoas discutem, repassam para lá e para cá. Então é isso. É isso, agradecer também, acho, sim, para mim é muito legal estar aqui na Falha, sou super fã aí do processo todo de discussão da mídia e como a Falha tem feito, enfim, tem pautado e também tem uma importância grande nessa discussão de liberdade de expressão, da forma como a gente entende a liberdade de expressão como liberdade de imprensa e não como liberdade de empresa. Acho que a Liga e a Falha aí tem tudo a ver e fico bem contente. Obrigado por citar o caso. Eu não tinha citado muito hoje estamos aqui com pessoas, bom, eu sou do mercado, também outras pessoas são do mercado. Entra de novo a história da autocensura, né? As pessoas têm medo às vezes de se posicionar e por aí vai, mas conforme vimos nesse caso da Liga e da Zara, acho que vale a pena. Qual que é a banda aí, Thiago? Tá bom, a gente termina então com o Violentango aí, parceira do Fora do Eixo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram aí, boa noite, quinta que vem tem mais.
Thank you.